E aí, bora resolver a questão 21 da FACISB sobre unificação alemã? Vem comigo depois da vinheta. Fala, sou Lucas, sou louco, prof. André do História em Casa, nessa resolvidinha do saber, porque a gente vai pegar a questão aqui 21 da Faculdade de Medicina de Barretos, mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente em todas as plataformas sociais aí, e vamos para mais essa questão que eu quero comentário aí, né? Deixa o seu comentário aí, se você vai prestar medicina ou alguma faculdade aí, e você está resolvendo essas questões comigo. Mas vamos ver esse texto então aqui para nós. Já começa aí, ó, nas décadas precedentes a 1870, a Alemanha, então, ó, 1870 já é contexto de unificação nacional alemã e, né, tá falando aí, passara gradativamente de um dos melhores mercados de artigos manufaturados britânicos para uma nação industrializada autossuficiente. Então, notem que passou aí de mercado de artigo, né, mercado consumidor de artigo manufaturado britânico para uma nação industrializada autossuficiente. Então, notem que nós temos aí que, né, o que vai ser a futura Alemanha passou por um processo de industrialização, e aí também é uma coisa muito importante, né, que o movimento de unificação nacional alemã tem um primeiro momento, lá a gente poderia falar, né, de uma união alfandegária, Zollverein, lá sendo criado pelo Otto von Bismarck, né, pelo justamente que vai ser conhecido depois, como chanceler de ferro, mas lembrando aí, ó, né, então também esse interesse na unificação envolvendo a união de mercados, né, até porque essa Zollverein, ela é uma liga aduaneira, ela diminui lá impostos de circulação de produtos, né, de produtos entre, né, as economias lá do que antes era chamada de Confederação Germânica, né, formada lá por regiões, estados, reinos, né, não só como o Reino da Prússia, que vai liderar o processo aí de unificação nacional alemã, mas uma, né, grande influência, liderança lá da Áustria. Após 1870, conquistado o mercado interno, após 1870, que é o ano aí da unificação, conquistado o mercado interno, então notem o mercado interno para essa, né, industrializada e nação autossuficiente, a indústria alemã começou a criar para si um lugar importante no exterior. Um lugar importante no exterior. Lembre que também esse processo de unificação nacional alemã e também a unificação nacional italiana estão relacionados lá até, né, concomitante ao contexto também de imperialismo, neocolonialismo do século XIX. Tanto que Itália e Alemanha são nações que vão sair atrasadas para a exploração aí dos continentes africano e asiático pelas potências industriais europeias do século XIX. Né? Então, uma rivalidade aí que vai surgir também até levando à Primeira Guerra Mundial. Mas tá aí David S. Lantz, prometeu desacorrentado transformação tecnológica e desenvolvimento industrial na Europa Ocidental desde 1750. Então é interessante aí, está falando de desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento, né, transformação tecnológica, desenvolvimento industrial, nesse contexto aí até também do Prometeu, né, desacorrentado, então aquela ideia associada lá ao mito de Prometeu, né, que ele foi acorrentado por ter, né, concedido o conhecimento lá do fogo à humanidade e tal. Esse conjunto de transformações históricas envolveu. Então, conjunto de transformações históricas aí, dentro desse contexto, é claro, né, da unificação nacional alemã, da industrialização. Mas esse conjunto de transformações históricas envolveu, então, primeiro de tudo aí, a aliança entre a Alemanha e a França no combate à hegemonia econômica inglesa. Bom, primeiro, a aliança entre a Alemanha e a França, não é bom falar, até porque lembra que são 3 guerras importantes lá no contexto da unificação nacional alemã, a guerra das, né, chamada lá Guerra dos Ducados, depois a Guerra das 7 Semanas, ou também chamada de Guerra Austro-Prussiana, e a última guerra, que é a Guerra Franco-Prussiana, quando você tem, então, aí, né, o contexto da invasão até da França lá pelos prussianos ou pela futura Alemanha. Né? Então, a aliança entre a Alemanha e a França, não. Até a França também já estava industrializada, a Alemanha vai rivalizar isso aí com, né, essas outras economias europeias. Então, a alternativa A já
começa para nós como a mais errada. Olha a alternativa B. Esse conjunto de transformações históricas envolveu o desdobramento econômico da formação do Império Alemão, desdobramento econômico, né, a industrialização, né, a Segunda Revolução Industrial e tal, do Império Alemão. Já diria o cowboy e o garoto vaca, bem interessante isso aí, até porque você lembra que a Alemanha ela surge aí como um império, né, associado lá, é claro, à figura do imperador, né, até o título Kaiser, o Guilherme I, ou Wilhelm I, e o seu chanceler Otto von Bismarck, o chanceler de ferro lá que eu falei anteriormente. Então tem a ver o desdobramento econômico da formação do Império Alemão? Sim, lembra que a Prússia, que é a região mais autônoma, né, e também industrializada aí dessa Confederação Germânica, vai liderar o processo. Então tem tudo a ver com o desdobramento econômico e com a formação do Império Alemão, até conhecido aí como, né, o Segundo Reich, que faria o Segundo Reino, o Segundo Império, que faria aí, né, digamos, um revivamento do que era o considerado o primeiro Reich lá, o Sacro Império Romano Germânico Medieval. Essa alternativa está bem interessante. Vamos para a alternativa C. As transformações históricas aí, né, um conjunto de transformações, envolveu a modificação da economia internacional com a desindustrialização inglesa. A Inglaterra se desindustrializou em algum momento? Não, ela continuou aí até muito relevante em mercados, como já falei, na África e na Ásia, sem falar também da própria América aí, né, recém-emancipada lá no século XIX. Então essa alternativa C está certamente errada. A alternativa D, a entrada de produtos da economia alemã nos mercados afro-asiáticos ingleses. Então, esse conjunto de transformações históricas tem a ver com a entrada de produtos da economia alemã nos mercados afro-asiáticos ingleses, né? Tem a ver, então, com a Alemanha conseguindo vender seus produtos nas colônias lá, né, nos mercados lá africanos e asiáticos que a Inglaterra dominava? Não, a Inglaterra que dominava. Então, os produtos da economia alemã não entravam nessas regiões, não. Portanto, a alternativa D está deliciosamente errada. A alternativa E. O conjunto de transformações históricas envolveu a aplicação de capital inglês, olha lá, capital inglês nas indústrias de bens de produção da Alemanha. Então a industrialização ali se desenvolveu por conta, né, de investimentos ingleses, do capital inglês. Não, está mais associado lá, né, ao próprio contexto econômico local ali e não com esse capital inglês. Então, a alternativa... E o texto também não fala nada disso, né? A alternativa E está exatamente errado. Portanto, aí lembra que a alternativa correta é a letra B, de bucéfalo, o cavalo de Alexandre o Grande. Está aí para você, então. Questão 21 da FACISB, a alternativa B é a correta. É isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa resolução de exercício aqui para vocês e deixe o seu like, ative o sininho aí, segue a gente nas outras plataformas, se inscreva no canal se não é ainda inscrito, divulgue o canal, por favor, e também deixe o seu comentário aí. É isso aí, até a próxima resolução com o Prof. André do Estar em Casa. Até mais, falou, valeu!